Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é igualmente necessário prestar-se atenção ao significado da palavra água, que ali não foi empregado na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído das águas, isto porque consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está escrito: o Espírito de Deus pairava sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnem em um único lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água havia se tornado símbolo da natureza material, assim como o espírito era da natureza inteligente. Nessas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, portanto, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, no princípio, elas foram compreendidas. Essa interpretação, aliás, é justificada por estas outras palavras: o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção incontestável entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo, que o espírito é independente do corpo. Graças a Deus. Faz a nossa prece. Querido Jesus, querido Mestre, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para o estudo da doutrina dos Espíritos. Estudamos, Senhor, o livro que é o Espiritismo. Queremos pedir, Senhor, a Teu coração generoso, queremos pedir essa espiritualidade benfeitora e amiga, que nos fortaleça, nos ajude, nos ampare e nos sustente, Senhor, no estudo da noite de hoje, para que o nosso entendimento, Senhor, seja facilitado, para que as lições, Senhor, sejam claras e possamos agregar assim, Senhor, mais fortalecidos no Teu amor, no conhecimento e entendimento da doutrina dos Espíritos. E assim, Senhor, que possa ser em Seu nome, que possa ser em nome de Caibar Schutter, em nome do nosso querido codificador Allan Kardec, em nome dos trabalhadores espirituais desta sala, deste estudo, em nome dos nossos guias e benfeitores espirituais. Mas, sobretudo, Senhor, em nome de Deus, que nós pedimos a permissão para, de nossa parte, Senhor, iniciarmos o nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Graças a Deus. Então, hoje, a gente vai fazer o estudo que seria da semana passada, e a nossa irmã Lisete não conseguiu acessar, né? Ela estava com problema de conexão lá em Pernambuco, né? Lembrar que Lisete mora em Pernambuco, mora em Paulista, uma cidade do Grande Recife. E ela estava com dificuldade e não fez o estudo. Então, nós hoje estudaremos a 15ª parte. Boa noite, Rogério, bem-vindo. A 15ª parte das noções elementares do Espiritismo. É a pergunta 100, né? Mais ou menos a metade dela. O Sérgio, no dia 31 de janeiro, a última lição de janeiro, ele iniciou essa pergunta, essa questão, dentro das consequências do Espiritismo, a questão 100. E ele estudou mais ou menos uma folha e meia, né? Isso, ele parou nesse parágrafo aí, né? Ele parou, então vamos entender aqui um pouquinho, né? O que esse item vem falando para nós. Nesse item, Kardec colocou, né, a questão da existência da alma, da sobrevivência da alma à morte do corpo físico, né? Coloca a questão das penas e recompensas futuras, a natureza e a duração das penas. Então foi nesse item aqui, nessa questão 100, que ele vem fazendo essas colocações acerca da doutrina espírita. E ele vem comparando acerca da doutrina materialista, né, o entendimento, o ponto de vista da vida presente, né? E ele vem trabalhando o nosso raciocínio acerca dessa necessidade, né, da gente refletir
na lição dos Espíritos, naquele entendimento que já temos até filosófico, que existe algo em nós, né, que sobrevive à morte do corpo físico. E dessa certeza vem a questão da importância relativa que damos aos bens materiais. Se a gente só foca a nossa vida apenas, nossa vida espiritual, nós espíritos imortais, apenas no presente, a gente dá uma importância exagerada às questões materiais, porque focamos ali do berço ao túmulo. Então eu tenho que aproveitar esse período aqui, aproveitar ao máximo, porque quando eu sair do corpo, acabou tudo, né? E ele coloca, então, essa questão do suicídio também. Está tudo nesse item 100. Tá? Vai lembrando da questão da cobiça, né? Da inveja do que o outro tem, a valorização excessiva das nossas dificuldades, né? E a valorização excessiva dos gozos do outro, que o outro, então, tem todos os privilégios e eu só tenho as dificuldades. Gente, deixando, inclusive, de aproveitar o presente, como o nome já diz, é um presente de Deus para nós. Né? Então, esse ponto de vista apenas na existência atual é que nos conduz, em alguns de nós, essa questão dessa dúvida sobre o futuro, e vem o desgosto, vem o infortúnio, vem a valorização excessiva do ter e não do ser, né? E com isso não se vê nada, qualquer dificuldade, a gente não enxerga mais nada, a não ser esse pensamento, né, de abreviar esse tempo, então, do corpo. Né? E ele vem, quando esse item todo foi o que o Sérgio trabalhou conosco, né? Aí daí vem a ambição desordenada, a importância de dar os títulos, das futilidades, da vaidade, né? E que se sacrifica tudo por isso. Nesse parágrafo que ele começou a falar aí, eu vou reler a primeira parte, foi onde o Sérgio parou, né? Fala para nós que a certeza da vida futura e das suas consequências, lembrar, né? As consequências são natureza, a duração das penas, penas e recompensas futuras. A doutrina espírita nos fala sobre a natureza e a duração, então, das penas, não são penas eternas, nem gozos eternos. Então, essa certeza da vida futura muda totalmente a ordem das ideias e faz ver as coisas sob um outro aspecto. É um véu levantado que deixa ver um horizonte imenso e esplêndido. Diante do infinito e da grandiosidade da vida de além-túmulo, a vida terrestre desaparece, como o segundo diante dos séculos, como o grão de areia diante da montanha. Essa comparação Kardec traz até no Evangelho, né? Quando coloca na questão até do ponto de vista, quando a gente está na cidade, tudo é muito grande. Né? Quando a gente vai para um ponto mais elevado, é como se fosse a formiguinha, né? A gente vê tudo já um ponto de vista já menorzinho. Né? E aí coloca assim para nós, aí tudo se torna pequeno e mesquinho e nos admiramos da importância que demos a coisas tão enfermas e tão ruins. Então, o Sérgio parou aí, eu só quero frisar o seguinte. Na verdade, enxergar essas coisas que a gente dá muita importância, né? Quando se vemos de um outro ângulo, coisas enfermas e ruins, às vezes até aqui e agora, no dia seguinte. No dia seguinte, nos é assim, uma grande oportunidade de refletir naquele, né? Aquele desgosto, aquela aflição que a gente fica quando algo não sai do jeito que nós queremos. A gente cria uma expectativa exacerbada sobre determinadas situações, sobre determinados reganhos ou não. Então, quando as coisas não se sucedem como nós imaginamos, como nós construímos, nós sonhamos, idealizamos, né? É uma decepção no momento que chega, as coisas acontecem segundo as nossas necessidades e não segundo a nossa querência, a gente fica chocado, né? Aí entra naquela chorumela, naquele chororô, tudo acontece comigo, é assim porque é comigo, né? É comigo, se fosse com o outro, né? O outro tem tudo, aí quando a gente vai dormir, bota o corpo físico lá para descansar,
Aí vamos lá numa reunião muito simples, né? Muito tranquila, com os nossos benfeitores. No dia seguinte, quando a gente acorda, a gente vê que, na verdade, aquilo não era nada. Isso acontece aqui agora, sim. Isso, atualmente, com o conhecimento que nós já temos, com esses véus, como Kardec fala para nós, os véus levantados, que a doutrina, nada mais é, só nos relembra, não está nada de novo, né? A gente já fica até com vergonha da gente, que dirá do guia, né? Fica com vergonha dos companheiros que presenciaram, né, a descompensação, e a gente torna a vivenciar, graças a Deus, né, as situações se repetem, a gente tem a oportunidade de fazer diferente, escolher diferente, e tudo acontece com a maior tranquilidade, as coisas se acomodam, a gente enxerga, né, do ponto de vista, né, já mais claro do que realmente nos é importante, e a vida continua, e nada demais acontece. Né? É só a gente perguntar assim, né, o que isso vai trazer para mim, o que isso é importante para mim do ponto de vista das conquistas morais. Questões materiais não são necessárias. Lembrar aqui que os Espíritos dizem para nós, né, nós estamos encarnados, temos necessidades, mas temos que avaliar muito bem o que é necessário e o que é supérfluo, mas supérfluo mesmo desnecessário, né? Porque às vezes o supérfluo a gente não é nada demais a gente assumir que em algumas situações a gente ainda pensa, ainda quer mesmo, de querer mesmo, né? Algumas coisas supérfluas. Mas isso nada nos desmerece, desde que a gente faça essa avaliação diária, né? Pelo menos uma vez por dia, né, meus irmãos? Como os benfeitores espirituais, como Santo Agostinho coloca para os espíritos, passar diariamente, pensar como foi o meu dia, né? Tirar 10 minutinhos do nosso tempo tão importante que a gente tem, né, que a gente se coloca, 10 minutinhos para pensar como foi o meu dia. Então aí a gente vai ver que tudo fica pequeno, tudo fica mesquinho, e nos admiramos da importância que temos a coisas tão efêmeras e tão pueris. Voltando então, isso daí, a partir daí do estudinho de hoje. Daí, nos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade, que já é felicidade em comparação com as lutas, aos tormentos por que passamos, a uma vida que tivemos para nos elevar a si. Daí também para as vicissitudes e as decepções. Uma indiferença que, tirando toda a dose de desespero, afasta os casos mais numerosos de loucura e desvia o pensamento do suicídio. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida, ele haja paciência, porque nada espera no presente. E é verdade, né? A gente passa a dar o justo valor às coisas. Tá? Tem determinadas situações, as pessoas ficam desesperadas quando não conseguem adquirir determinada coisa. A gente, de vez em quando, a gente vê aí na empresa, a mídia, né? Agora fala com mídia. Na mídia, essas vendas assim, onde as pessoas acreditam que os preços estão fantásticos, e as pessoas puxam aquilo e querem, não sabem nem para que funciona, não tem nem necessidade. Nesse programa que tem agora, a novela que está passando, essa última agora que está passando, a companheira tem uma dificuldade toda vez que ela se vê, né, num momento de desespero, ela consome. Ela vai lá, vai fazer compras, isso é uma dependência, assim como uma dependência de alcoólicos, né, de narcóticos, ela é compulsão, tá? Mas é uma dependência. Ela, vamos dizer assim, é o remédio dela, ela compra aqui, não usa. Toda vez que ela está com algum problema, pode ser no relacionamento familiar, né, ela faz isso. Qualquer
qualquer coisa que atire, né, domínio da situação, ela fazendo compra e o armário dela cheio de pacotes sem nem olhar. E é bem claro isso porque ela compra várias coisas iguais, 2, 3, 4, mesmo modelo. Isso é característico. Isso tem tratamento, e tratamento espiritual, e tratamento também do ponto de vista do psiquismo, né? Os profissionais da saúde mental fazem um tratamento, e a casa espírita, né, trata o espírito mental. Isso aí é uma dificuldade, mas é isso aqui, né? É aquele foco só no aqui e agora, nesse desespero que a pessoa fica e sai, como se fosse assim, uma válvula de escape, daquela descompressão, saindo para esse tipo de atitude, né? E Kardec coloca aqui para nós, ó, com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. A certeza que amanhã vai ser diferente, gente. É o amanhã mesmo, do presente. Não é o amanhã na próxima encarnação, não. O amanhã, o presente. O meu comportamento é que vai fazer com que o amanhã seja diferente. A gente sempre tem que ter aquele momento de maturação, né? Nos permitir, né, aquele instante de parar e pensar. Você nos permitir já isso. Nós que já temos todo esse conhecimento, temos que começar a entender quando os Espíritos falam isso para nós. A gente precisa ter um tempo de maturação para pensar, utilizar o raciocínio que é característica do homem. O homem. Quem fala isso para nós é Kardec, na introdução, acho que se não me engano, a introdução 6 do Livro dos Espíritos. Ele coloca aqui, ó, um primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono parágrafo. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, com E maiúsculo, que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre todas as outras. Então, gente, nós temos isso aqui. A alma é um espírito encarnado. Então nós somos, né, a escolha de Deus. Temos um certo grau de desenvolvimento. Kardec não fala para nós aqui que nós somos espíritos perfeitos, não. Temos um certo grau. Nós somos espíritos com um pensamento contínuo. Temos um pensamento fracionado como os animais. Então a gente tem que utilizar isso, pensar. Em que isso vai me agregar, né, o valor moral? Em que isso é importante? Eu preciso realmente disso? Vou contar uma historinha para vocês aqui. Todas as vezes que eu penso, quando eu penso, pego, olho o produto, vejo onde é que eu vou usar, para que eu quero isso, para que me serve. Uma parte das vezes eu deixo na loja. E vem uma coisa que mulher adora comprar, sapato. Mulher adora sapato. Né? Tem aquela fala comum de todas nós, né? Um sapato bonito, um calçado novo, né? Ele combina com... Você pode estar com uma roupa simples, mas um sapato bonito, um calçado, complementa, realça a mulher. Todas as vezes que a gente pensa, acaba não comprando. Vocês estão me ouvindo? A Elô eu sei que está, porque ela colocou ali a compulsão. Então vamos continuar, né? A maioria então, é de meninos aqui, né? Raio de Luz é menino, Marcelo Sena. Boa noite. Vamos continuar então. O exemplo daqueles que viveram provou que a soma da felicidade futura está na razão do progresso moral obtido do bem que se fez sobre a terra. Que a soma do sofrimento está na razão da soma dos vícios e das más ações. Traz como consequência aqueles que estão conhecidos dessa verdade uma tendência inteiramente natural para fazer o bem e evitar o mal. Tendência. Olá, Marcelo, bem-vindo. Tendência. Eu, quando li esse item, eu me lembrei de um estudo que a gente... Até a Elô estava comigo. Nós fizemos essa semana
Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. O estudo da Gênese. Elô, aquele das ideias inatas. Você lembra qual é o item? Eu acho que não. Aqui. Na Gênesis, no capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita, Kardec colocou o seguinte para nós aqui. Que nós, né? Aqueles entre nós que progrediu moralmente, traz alguém, né? Falando aqui de qualidades, tá? Qualidades inatas. Progresso moral, então, nos dá qualidades inatas. Progresso intelectual traz ideias inatas. Está identificado com o bem, praticam naturalmente, sem cálculo, por assim dizer, sem nele pensar. Então é isso aqui. Está identificado com o bem, praticam naturalmente. Então é essa tendência natural que nós temos para fazer o bem e evitar o mal. Isso é do nosso progresso moral. Nós já temos temos degraus, né? Estamos nos degraus, mas estamos caminhando. Então, o estudo na semana passada eu e Elô estudamos juntas esse item lá no Lar Daniel Cristóvão, no Centro Espírita, Centro Espírita Daniel Cristóvão, que é dentro do Lar Daniel Cristóvão, que é uma casa voltada a atendimento aos irmãos com necessidades especiais. O Centro Espírita é coligado ao Centro Leão Denis, que é a nossa casa espírita. Então está aqui, né? Kardec fala isso para nós. Temos tendência natural para fazer o bem e evitar o mal. Já temos tendência natural para fazer o bem e evitar o mal. Nós, como eu vi lá na introdução Centro dos Espíritos, Espíritos com E maiúsculo, somos nós, então, o homem foi no homem que Deus, né? Deu o texto certinho para não confundir. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, que nos dá superioridade moral e intelectual. Nós já temos que pensar. Nós temos pensamento contínuo. Nós já temos, né? Já temos ideias inatas. Nós já temos, como o Espírito falou para nós, qualidades inatas. Então, nós temos que aproveitar isso e pensar. O ponto de vista, né? Nós estamos, onde é o nosso ponto de vista? Na vida presente ou nós já trazemos essa bagagem? Isso, Elô. Tudo isso é que a gente está falando. Está em nós. Somos espíritos imperfeitos? Somos espíritos imperfeitos. Nosso mundo que vivemos é um mundo de provas e expiações, transição para a regeneração? Sim. Mas nós já temos umas qualidades, assim como ideias inatas. A gente só se preocupa com as ideias inatas, nossas tendências, né? Nossos talentos, só nas ideias inatas, né? Das nossas conquistas. Estou tornando a falar, biografia. Capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita, no finalzinho do item 38, e Livro dos Espíritos, introdução 6. Né? Então vamos continuar aqui. Vocês estão qualquer dúvida, coloca aí na área de texto, hein? Então, continuando então o nosso curso. Quando a maioria dos homens estiver imbuída dessa ideia, quando ela professar esses princípios, praticar o bem, daí resultará que o bem levará vantagem sobre o mal aqui na terra, que os homens não procurarão mais se prejudicar novamente, que eles regularão suas instituições sociais com vistas ao bem de todos e não em proveito de alguns. Em uma palavra, compreenderão que a lei de caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo. E irão basear as leis civis nas leis da caridade. Esse parágrafo aqui é maravilhoso, né? Esse parágrafo aqui, Kardec diz para nós, só depende de nós. Só depende de nós. Lembra que o progresso é nosso, e do nosso entorno, e nós caminhamos juntos. Então, quando a maioria de nós estiverem imbuídos, ele não fala que é a totalidade não, hein? É a maioria dos homens estiverem imbuída dessa ideia,
né? Que ideia, então? Fazer o bem e evitar o mal. Quando professar esses princípios e praticar o bem, daí resultará que o bem levará vantagem sobre o mal. Porque o mal é a ausência do bem, gente. Assim como a sombra é a ausência da luz. E o bem é silencioso. O mal espalha a luz, né? Mas o bem é silencioso. Mas depois que o bem se instala, depois que entendemos. A Rogério está falando do verde aí. Não tem como, Rogério. Boa noite, Francis. Bem-vindo. Então, e a maioria? Mas a gente não está vendo isso agora, gente? A gente não está vendo como é que as coisas agora acontecem em tempo real. As informações chegam em tempo real. E cabe a nós, né? A nós, fazer o quê? Ter olhos de ver. Não de maledicência, não de crítica, não de fermento, lá botar fermento no nosso pensamento e lá colocar fermento nas dificuldades do outro. Né? Porque nós também temos as nossas dificuldades. São diferentes, as minhas são diferentes de vocês. E também tem. Então, se eu fizer o quê? Com olhos de ver, ouvidos de ouvir, aproveitar o momento e fazer minha reflexão, aprender a lição, né? Eu vou estar anulando primeiro a maledicência. Vou deixar de passar mal, que estou engolindo aquela notícia toda ruim ali, tá vindo tudo quase sempre na hora da refeição, né? Já observaram que é o café da manhã tem notícia, mídia. Hora do almoço tem mídia. Hora do lanche tem mídia, hora do jantar tem mídia. Aí a gente está ali, né? Fazendo a nossa refeição, comendo o alimento necessário à manutenção dos nossos corpos físicos, junto com toda aquela maledicência, aquela coisa toda. E ainda vai falando, vai comentando, conectado naquelas vibrações. Mas se você tiver ali, mas sem estar ligado na vibração, que é que a gente se conecta na vibração? Quando a gente entra no assunto, até pelo penso, né, e emito. Então, ó, a ideia vem aquilo ali, para mim vem como informação, não como material que vai gerar ali uma maledicência. Eu teve uma situação que a gente vivenciou no nosso país há umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Depois do jantar, estava sentado, você estava dormindo. Mas antes do almoço, estava sentado assistindo o canal de notícia, né? É difícil, mas tem que fazer esse exercício, ver se penetrar no fato. Eu estava sentado, eu virei para o Afonso e falei assim, nossa, eu estou me sentindo numa arquibancada assistindo a tragédia, isso não é bom. Parece meu pai, isso não é bom, não estou me sentindo bem. Isso não é bom. A gente fica ali, né? Só falta botar o polegar para cima ou para baixo. Não é não? Então, a gente está ali, né? Chega a notícia, aí eleva o pensamento, né? Ajuda aí a espiritualidade no trabalho. Não sabe fazer outra coisa? Pelo menos assim, né? Não dá para fazer outra coisa, está longe de nós. Vamos ajudar com prece, no bom pensamento, sair daquela situação que a gente só está alimentando, retroalimentando a dificuldade do nosso viver. E Kardec fala o seguinte aqui para nós, ó. Então essa maioria, né, iremos regular as nossas instituições sociais com vistas ao bem de todos, e não em proveito de algum. Nada de dar carteirada, né? Nada de falar assim, passo o meu familiar na frente, porque eu conheço o nome, vamos lá que eu dou um jeitinho. Isso é carteirada, gente. A carteirada não é só com aquele que tem, do ponto de vista, né, da sociedade, uma situação privilegiada. Quando eu conheço alguém que trabalha ali na portaria, né, não sei aonde, que vai me ajudar a entrar na frente, isso é carteirada. Isso é o bem em proveito de alguns. É se utilizar, não do bem, daquele benefício, desculpe, em proveito de alguns, mas quando forem vistas ao bem de todos. Aí, o que ele fala para nós? Nós compreenderemos que a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo. Irão basear a lei civil sobre a lei da caridade. Está falando aqui que é lá
no mundo perfeito, no mundo feliz, não está falando isso não, está dizendo que é mesmo aqui no nosso. Mesmo aqui no nosso. Tá? Então, quando a gente sai de casa, quer ver? Algumas experiências que a gente já pode começar a fazer aqui agora, até para nossa conquista. Tá? Se a gente for resolver algum assunto, quando for fazer qualquer coisa, sai de casa normalmente, fica dona de casa, fazer compras. Saímos de casa, abre o evangelho, dá uma lida, pega os espíritos ali, trabalhadores daquela rua, que a gente vai andar por ali, né? Aqueles benfeitores espirituais daquela atividade, os nossos benfeitores, que a gente possa ir e vir com paz, harmonização. O companheiro está ali trabalhando, também receba, né, as mesmas vibrações de harmonização, porque ele precisa do trabalho, tem que ganhar o dinheiro dele. A gente vai fazer cumprir a nossa agenda fora de casa sem perturbação. Sem perturbação. E nós devemos nos colocar num patamar vibratório acima da perturbação. Agora a gente fica assim, já vou eu para aquele mercado, vai estar cheio, porque a fila, porque o carrinho, que bate na minha canela, porque não sei o quê, porque eu não gosto da cara daquela caixa, porque eu gosto daquele menino que fica ali cortando o queijo, porque a gente olha, não, vai ser tudo de dificuldade, tudo. Não é não? Já sintonizou. Nem sintonizou, já preparou, já plasmou aquilo. Já plasmou, você já construiu aquilo. É aquilo que você quer encontrar. É aquilo que você vai encontrar. Só você. Quem estiver naquela faixa, né? Vamos continuar. Vamos terminar pelo menos essa pergunta 100, né? Continua Kardec para nós, então. Esse item 100, desculpa. Kardec continua, então. Olha, gente, ó, por favor, coloca alguma coisa na área do texto em participação de vocês. A constatação do mundo espiritual que nos cerca e da sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das forças da natureza e, por consequência, a solução de numerosos fenômenos incompreendidos, tanto na ordem física quanto na ordem moral. Então, isso aqui, ó, é uma das bases, né, da nossa doutrina. Mundo espiritual, ação sobre o mundo corporal, revelação de uma das forças da natureza. Por quê? Porque na doutrina espírita a gente tem a constatação desse mundo espiritual. Vamos lembrar lá, mesas girantes, né? Era um lazer, a época, atraiu muita gente, a mesa subia, a mesa descia, a mesa balançava, a mesa caía, quebrava, andava, aí a mesa começou a bater. Fala, Marcelo, botou um nó aí. Então, isso era uma novidade. Mas quando estabeleceu-se um diálogo, né, fez-se lá, acordou-se lá o código, né, estabeleceu um relacionamento, pergunta-resposta, e a mesa disse, deve ser, né, Marcelo? Marcelo Sena. Deve ser o companheiro nosso ali, irmão nosso da Casa Espírita. Esse nome. Marcelo de vez em quando entra aqui. Fica quietinho. Então, agora é aluno, né? Pois é, meu irmão. Prazer te ver, tá? Então, o que acontece? Lembrando, quando perguntou-se quem é que a mesa falou que era espírito, mesa fala. Mesa não fala. Aí, dali, saiu isso tudo que a gente está estudando. Né? Então, constatou-se o quê? Existe alguma coisa que não é a mesa, né? Que está ali se comunicando. E a partir daí, né, veio a questão desculpe, depois da cestinha, depois da ardósia, depois do lápis na mão do médio, enfim. Né? E todas as maneiras que a gente tem de comunicação do mundo invisível com o mundo material. E é isso aqui. É uma das forças da natureza. Não está na natureza? Não são irmãos, não são igual a nós? Claro que sim. A única diferença é o corpo de relação. Eu uso esse aqui, que vocês me veem, né? E os nossos irmãos desencarnados, que estão presentes estudando conosco, usam como corpo de relação como espiritual. É só essa a diferença. Né? E a gente tem uma ação do mundo espiritual
espiritual no mundo corporal, e nós e eles estamos juntos, né, neste orbe, na Terra. Aí, aqui, ó, solução de numerosos fenômenos incompreendidos, tanto na ordem física quanto na ordem moral. Dona Ivone tem Dona Ivone do Amaral Pereira, que nós estudamos um dos livros dela, nas terças-feiras, aqui nas salas, 9h30, com o Mário Coelho, Memória do Suicídio. Ela tem um outro livro muito interessante. É isso aí, Marcelo coloca aqui. Com o fenômeno das mesas girantes, saímos da hipótese da vida futura para a realidade de fato. Dona Ivone coloca para nós no Devação do Invisível como é, né, essa atuação, como é que eles se influenciam de tal maneira, o mundo espiritual influencia o mundo corpóreo, esse mundo material, esse mundo nós assim, encarnado aqui, esse mundo material, que quem não leu esse livro eu sugiro que leia, a Devação do Invisível. É muita, sabe, é realidade mesmo, e a gente precisa ter noção disso para nos vigiarmos mais. Não é vigiar e orar, não é orar e vigiar, né? É vigiar e orar. A orientação do Espírito de Verdade. Então tem que vigiar. Vigiar o quê? Nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso comportamento, principalmente os nossos pensamentos. Porque antes de falar eu penso. A ideia vem, eu explico a ideia, eu penso e falo. Vamos continuar. Quando a ciência levar em conta essa nova força, que lhe é desconhecida até o dia de hoje, como Kardec explicou, retificará uma série de erros que decorrem do fato de ser atribuído a uma única causa, a matéria. Reconhecimento dessa nova causa nos fenômenos da natureza será uma alavanca para o progresso e produzirá o efeito da descoberta de um agente inteiramente novo. O Kardec coloca isso para nós, a gente já sabe, né? E não são todos os cientistas que têm essa identificação, esse reconhecimento, dessa força da natureza. Alguns companheiros ainda são na questão só do mundo material, a única causa a matéria, né? Mas eles chegam pertinho, assim, no limite, né? No limite. Aí tem uma dificuldade, né, de entender, de esclarecer, só porque não se permitem, né, passar esse limite e aceitar a realidade, todos nós, a realidade espiritual. Continua Kardec. Com a ajuda da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará como se alargou com a ajuda da lei da gravitação. Quando os sábios do alto de suas cátedras proclamarem a existência do mundo espiritual e sua ação nos termos da vida, eles infiltrarão na juventude o antídoto contra as ideias materialistas, ao invés de predispô-la à negação do futuro. Oi, Lisa, boa noite. Chegou a Lisa que vai colaborar com a gente, né? Esse estudo aí da Lisa. Oi. Continua Kardec. Kardec vai falar essa questão do sábio. Esse texto é lindo, mas eu concordo com você. Esse texto é lindo. E a gente sabe, né? Na própria Gênesis tem isso. Elô guardou até o item, né? Elô 55. Quando Kardec fala no mesmo capítulo 1 da Gênesis, Kardec fala da questão da doutrina espírita, andar junto com a ciência, né? E nós aceitamos, quando a ciência nos mostrar algo, né, diferente daquilo que entendemos hoje, ficamos pacientes. Nós não andamos na contramão da ciência, nós andamos junto com a ciência. Porque é a força da natureza, gente. Não é nada de diferente que não está aí. E, na verdade, né, a responsabilidade desses companheiros que estão ali lidando com jovens, né, que estão tratando da instrução desses irmãos, estão colocando ali naquelas mentes, não mais esponjinhas, né, esponjinha que absorve tudo, vamos lembrar, lá no início, lá das criancinhas. Mas os espíritos já estão dizendo quem são. Aí tem todo esse envolvimento então, com o mestre da cátedra, né, que
que ajuda a juventude até seguir o exemplo, né, que o exemplo arrasta. Então, só se colocarem só uma pitadinha, né, desse entendimento da sobrevivência da alma, não daquelas penas eternas, de gozos eternos, né, mas a questão da responsabilidade, da solidariedade de nós com o nosso presente, é solidário com o nosso passado, assim como o nosso futuro vai ser solidário com o nosso presente. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, com isso realmente fica claro para nós, fica muito mais fácil. Então vai continuar Kardec então aqui. Nas lições de filosofia clássica, e segundo as diferentes escolas, os professores ensinavam a existência da alma e seus atributos, porém sem provas materiais. A doutrina espírita prova a existência da alma, prova. Quem é que conta para nós? Não é o Kardec. Quem conta para nós a essência da alma é o próprio Espírito. No livro chamado Céu e Inferno, na segunda parte, né, começa com o passamento, né, depois vem exemplos incontáveis de todas as situações do desde espírito feliz, né, Sansão, São Paulo, até criminoso endurecido, arrependido e endurecido. Contam para nós. Foi o momento da passagem, né, do passamento, né, como está a vida lá do outro lado, né, do mundo espiritual, como se sentem, vem contando para nós como foi o período da encarnação, até como foi a encarnação anterior, por que daquela situação, por que vivenciaram daquela maneira a encarnação anterior. Contam para gente. Depois vem André Luiz e explica para nós detalhadamente como é que foi quando ele chegou lá. Como é que é essa integração do mundo espiritual com o mundo espiritual. Kardec, então, a codificação. E esse livro Céu e Inferno é um livro maravilhoso. Nós aqui nesse horário já estudamos a Gênese, já estudamos Obras Póstumas, estamos estudando agora o que é o Espiritismo. Não sei, já estamos no terço final já, né? Eu não sei qual será o livro a seguir. Acredito que o livro vai ser o da codificação espírita. Então, estudamos Céu e Inferno aqui, não perca. Né? Céu e Inferno é um livro maravilhoso. Esse sim, é que tira os véus mesmo. Mostra para nós como é, né, o mundo dos espíritos. Como é isso. Como é o lado de cá e o lado de lá. Então, temos comprovação. As tais provas materiais que não tinha, agora tem. Lembra que a mesa foi que disse? Sou eu o espírito, aí eu o espírito. Sou eu o espírito. Quem está falando? O espírito. Mesa não fala, mesa não pensa, então existe algo, né? Efeito inteligente tem que ser o quê? Uma causa inteligente. Não pode ter um efeito inteligente de uma causa não inteligente. Só pode ser. Então, não é estranho, continua Kardec, que agora que essas provas chegaram, elas sejam repelidas e classificadas como superstição por esses pessoas. Agora que está comprovado, não é nada demais de superstição. Eu acho interessante que Kardec coloca nesse mesmo livro aqui, né? No que é o Espiritismo, ele coloca para nós que a mentira não precisa ser desmentida. Mentira é mentira. A verdade, ela não muda nunca. Não precisa ficar justificando uma inverdade, né? Se você está tão preocupado com aquilo, é porque no fundo você sabe que aquilo é verdade. Se não fosse verdade, você não se preocuparia com aquilo. Por si só, aquilo se extingue. Se você está preocupado em, né, desmentir a verdade, é porque você acredita nela. Então aqui, ó, ele coloca para nós. Não é estranho, então, que agora que a gente tem a comprovação dali, eles dizem que a superstição não é que exista algo que eles mesmos não saibam. Sabem que existe, mas como é que é isso, eles não sabem. Então não aceita. Não aceita que possa existir alguém que saiba mais do que ele.
A questão do sábio, a questão da ciência, nada acontece com isso. Não aceito que possa existir algo além daquilo que eu sei. Como é que pode? Se eu sou um sábio. Como é que pode? Não pode, não é possível. Como é que eu, o simples, consegue entender isso e eu não consigo? Não aceito. Não aceito. Meu orgulho, a minha dificuldade, né, não me deixa aceitar isso. Eu não vou dar meu braço a você. Não vou dizer assim, olha só, eu não sei, sou lá doutor na academia, mas eu não sei isso, não consigo, não está dentro, né, das minhas possibilidades esse entendimento. Então eu não quero nem conhecer. Se eu conhecer, né, lembra que é da nossa natureza buscar esse entendimento? É em nós. E se eu não quero buscar esse entendimento, eu não quero nem conhecer, não me conto. Não me conto, não quero saber. Né? Então vamos continuar aqui. Isso não é dizer aos seus alunos, nós vos ensinamos a existência da alma, mas nada a prova. Não prova aquilo que eu não sei, né? Último parágrafo da questão, então, 100. Quando um sábio emite uma hipótese sobre uma questão da ciência, ele procura com desvelo, acolhe com satisfação os fatos que podem fazer dessa hipótese uma realidade. Como um professor de filosofia, cujo dever é provar a seus alunos que eles têm uma alma, trata com desdém os meios de demonstração evidentes. Isso é um questionamento que Kardec faz. Como é que pode? Quando o sábio emite uma hipótese, ele vai descrever aqui tudo, vai então, como queríamos demonstrar, né? Vai lá, constrói lá a sua teoria, escreve tudo, confirmou, né? Então, comprovou. Como é que pode? Se ele mesmo não quer fazer isso? É o que eu falei para vocês, é porque como eu não sei, eu não conheço, eu não quero nem saber. Não entendo aquilo, então não quero saber. Eu só vou até aqui. Então, eu só vou no limite da matéria. Depois disso, eu não vou, porque eu não quero me meter com isso. Isso é coisa lá da turma da superstição, dos simples. Eles lá que são supersticiosos, né, são místicos, acreditam nessas coisas. Eu não, eu sou um cientista, sou o homem da ciência. Não quero saber disso. Tá? Terminamos a questão 100. Alguma colocação? Lisa, quer falar alguma coisa? Não? Marcelo, Elô, Adiluz, Alain, Rogério, Francis. Assim, né? Porque nós somos indivíduos, né? Marcelo coloca aqui a certeza dessa realidade espiritual, uma construção individual. E cada um de nós está no seu degrau evolutivo. Né? Cada um de nós aceita essa realidade espiritual ou não. Né? Vai depender de cada um. Então a gente vai até aqui, esse degrau, que eu já tenho, temos o conhecimento, conhecemos, mas não temos ainda o entendimento. Então a cada degrau que eu vou subindo, eu vou aprofundando, né? Eu vou fazendo essa construção. Isso é parte, é um processo. É um processo de crescimento espiritual. A asa da moralidade passa por isso aí. Que a asa da inteligência, da construção aí do conhecimento, né, é uma asa que a gente já construiu nos nossos milênios aí, mas agora a gente está. Porque a gente tem que, primeiro, aceitar que existe algo acima de nós. Então, nossa dificuldade, vamos lembrar, nossa dificuldade, primeiro que não aceita. Né? Aquilo que a minha mão não alcança, eu sou materialista, eu tenho que ter isso na minha mão. Né? Eu tenho que dominar esse processo. Se eu não domino esse processo, eu não quero saber. Então, a partir que eu vou, né, entendendo isso e vou aceitando, porque às vezes eu entendo e não aceito. Aí nós somos os rebeldes da lei. Por isso aí. Eu não aceito. Então, na medida que eu vou aceitando, passo a passo, vou desincrustando. No fundo, né, meus irmãos, a nossa dificuldade
é milenar, é a nossa construção em cima de culpa, e etc., de orgulho, e eu não aceito. Quando eu começo a aceitar, quando eu começo a abrir meu coração e deixar o sentimento falar mais alto, aí eu vou construindo esse passo a passo, eu vou me vendo espírito imortal e vou entendendo. E essa doutrina, nossa, essa que tira os véus, que me permite isso tudo. Tenho dificuldades? Muitas, mas tenho uma certeza, como Marcelo falou, eu sou um espírito imortal. Meu ponto de vista agora já é outro. Eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito que amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Eu estou construindo um amanhã melhor. Sou um ser solidário para comigo mesmo e para com a sociedade. Hoje eu sou o produto, né? Estou construindo um produto melhor para amanhã. Então vamos continuar aqui, né? Terminamos então essa questão 100. Eu acho que dá para a gente estudar a 101, que é um parágrafo só. Né? É muito bom aqui, olha que legal, gente. Kardec coloca para o seguinte: vamos supor que os espíritos sejam incapazes de nos dar algum ensinamento que nós já não tenhamos conhecimento dele, ou que não possamos saber por nós mesmos. Vê-se que a simples constatação da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias produz forçosamente uma revolução na ordem das coisas. E é essa revolução que o Espiritismo faz. Né? Kardec coloca uma suposição. O Espírito não vai ensinar nada diferente para nós. Nada que a gente não conheça ou que não possamos conhecer por nós mesmos. Né? Então, se eu constato que o mundo espiritual existe, isso faz o quê? Faz uma revolução nas ideias. Eu vou reformular o meu ponto de vista. Ué, o mundo espiritual existe. Não tem aquela nuvenzinha, vou ficar lá na nuvenzinha. Porque, olha só, gente, eu me lembro, eu não nasci lá de espírito, tá? Eu tinha um pouco de dificuldade de entender para onde que a gente vai. Ah, vai para o céu. Sim, mas o que é isso? O que é o céu? O que é o céu? O inferno a gente sabe, né? O caldeirão, né? O caldeirão, o homem lá fica lá testando se está no ponto. E é pena eterna. Eternidade. O que é uma eternidade? 1 ano, 10 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão. É o infinito. É aquele, né? O 8 deitado. É o infinito. Isso é eternidade. Agora, o que é o céu? O que é ir para o céu? É ficar sentado numa nuvem? É ficar andando na nuvem? Né? Aí encontra lá com São Pedro e pergunta: quem é você? Ah, sou a Ângela. Aí o que você fez? E ó, você está na porta errada. Ah, tá, não, tudo bem. Você ia dentro fazer o quê? O que eu vou fazer lá? O que é esse céu? Aí vou ficar dormindo esperando o juízo final. Quando vai ser isso? Então você começa a perguntar muito, aí os caras falam assim: ó, você não pode perguntar muito não. Se você começar a perguntar muito, você está sendo rebelde. E é isso aqui. Então, eu constato que existe, né, algo, o mundo espiritual existe. Existe porque isso também eu escutei lá em outra crença religiosa. Existe o mundo espiritual, que quando a gente morre, a alma, o espírito vai para algum lugar. Não entendia muito bem onde é que era esse lugar, mas ia para algum lugar. Tinha medo do caldeirão, mas tinha algum lugar que a gente ia. Né? Então, só essa constatação faz com que as nossas ideias dá um tereco-teco na cabeça da gente, dá uma confusão, né? A gente fica assim: aí, para onde que eu vou? Hora que eu morri, hora que esse corpo aqui morrer, para onde que eu vou? Onde que eu vou? Será que eu tenho pecado mortal, pecado médio, ou não? Não tenho pecado. Eu até que sou uma pessoa legal. Né? Mas é uma revolução. E essa revolução vai fazer o quê? Vai dar uma revolução na ordem das coisas. Porque eu comecei a ficar pensando. Uma coisa que eu já disse aqui para vocês, eu torno a falar. O que deu um nó na minha cuca foi a lei de Darwin. Porque eu acreditava em gênero, número e grau de Adão e Eva e o paraíso. Imagina. Né? Eu era jovem, né?
Eu acreditava que Adão e Eva que deram origem à humanidade. Então, quando eu, do ponto de vista né, intelectual, tá rindo, né, deu um nó de cuca. Deu um nó na minha cuca. Foi difícil botar a cuca na ordem depois. Porque aí eu entrei numa, eu tinha que ser dupla. Eu tinha que ir lá na religião, né? Eu não podia dizer que eu acreditava, né, na evolução das espécies. A tal evolução em 2 mundos, né? Imagina se eu ia dizer isso. Eu não podia dizer isso. Eu tinha que acreditar que foi Adão e Eva, o paraíso. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, né? Ficou ele sozinho com papai e mamãe. E daí, como é que veio o resto da humanidade? Está lá na Gênesis, primeiro livro, né, do Velho Testamento. Está lá, e depois Caim, né, casou com não sei com quem. Então não era só ele, papai e mamãe. A partir da premissa que tinha mais gente na história. Mas esse é um outro estudo, que não é esse aqui agora, mas é isso que mexe. Mas não é verdade, Marcelo? Mexeu com a minha cuca e eu fiquei com a cuca no pé. E agora eu acho graça, por isso que eu falo, porque eu acho graça pra gente como é que a humanidade foi tangida, isso é tangir, né? Foi tangida, todo mundo ali, naquela fileirinha, acreditando nisso. Olha a responsabilidade de quem fez isso. Né? Eu acredito que eu sou responsável. Só isso. Tudo que eu fizer, eu sou responsável. Então, pergunta 100 é essa. A revolução que o Espiritismo prepara é isso. Mexer com as nossas ideias. É o tal do progresso moral. É essa. A doutrina espírita, a proposta da espiritualidade superior, a proposta do Consolador prometido é isso. É o progresso moral. E o progresso moral tem que mexer com a gente mesmo. As tais qualidades inatas, tem que entender o que é isso, qualidade inata. É respeitar o outro, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a nós mesmos. Como é que eu vou amar o próximo se eu ainda estou naquela de não me amar? Como é que eu vou amar a Deus se eu não enxergo o outro como um irmão que tem as mesmas dificuldades que eu tenho, mas também tem as mesmas possibilidades que eu? Olha o tal degrau, né? Cada um de nós está no seu degrau, cada um no seu quadrado. Não tem uma história assim aí na popular? Mas é isso. Então, essa questão se constatou, mexeu as ideias, vão mexendo, a gente vai falando, parece que vai abrindo assim a cabeça da gente, a nossa barba, tirando as névoas, limpando e botando a gente para pensar. Essa é a proposta do botar, nos colocar para pensar, utilizar isso, pensamento contínuo, falar, entre as diferentes, vou ler de novo, hein? Entre as diferentes espécies de seres culturais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. É o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre as pessoas. E se a gente não pensar, a gente está sendo superior? Ficar usando só o cérebro réptil, só o automatismo fisiológico? A gente não está fazendo isso, não estamos sendo superiores a todas as outras espécies. Mas o acomodamento é nosso, né? Então, eu vou parar por aqui. Parei na semana que vem, tá? Vamos começar a 112. Eu pensei que esse livro, gente, quando a gente começou a estudar, a gente fosse estudar ele rapidinho. Mas ele é bom demais. Eu faço o estudo desse livro lá na Casa Espírita. E eu acho ele fantástico. É ele que é a porta de entrada do estudo da doutrina espírita no centro. As pessoas chegam com... Cada um vem do jeito que chega. Né, Marcelo? Do jeito que vem estudar. E olha, são 6 meses só. Depois de 6 meses, a turma sai sorrindo. Para fazer o quê? Para plantar a doutrina espírita. É isso aí. Tá? É mexer, é formular ideias, é pensar. Isso é maravilhoso. Tem ensinamentos que só constam nele. Esse livro aqui é uma reflexão de Kardec. As dúvidas daquele momento, todo aquele questionamento do clero, aquilo tudo, ele foi e fez. Esse livro aqui, ele fez um resumo da Constituição Espírita.
Tem coisas nele maravilhosas. Esse livro aqui que a gente está sempre, depois, gente, para terminar esse estudo, está sempre voltando nele para ler. Ele é maravilhoso. Ele dá realmente uma mexida nas nossas ideias, mexe, bota a gente para reformular. Obrigada, Marcelo. Obrigada, meu irmão. Tudo bem em casa? Tudo bem, né? Então, quem vai fazer a prece é Francis. Então, semana que vem tem mais. Amanhã a gente tem Domínios da Mediunidade, tá? Vai ser comigo de novo. Capítulo 5, Assimilação das Correntes Mentais. Meus queridos, fiquem com Deus. Obrigada aí pela paciência, né? Eu me empolgo com esse livro também, Marcelo. Eu sou apaixonada por esse livro. Todo mundo uma excelente noite, excelente noite e muito bom desdobramento, hein? Vamos trabalhar, vamos lá. Passando para vocês. Ô, Elisa, obrigada. Francis, pega aí, meu irmão, faz nossa prece, por favor. Beijo. Ok. Muito obrigada, Canda, pelo estudo maravilhoso aí da sala. Realmente, nosso, totalmente o que o que é o Espiritismo é um livro que te vislumbra aí as portas da doutrina espírita. Muito bom, muito rico, né? Para todos aqueles que iniciam e todos aqueles que, como nós, já estamos aí veteranos, né? Muitos de nós na doutrina há anos temos hoje a satisfação de ter o Marcelo aí nos prestigiando. Marcelo, que quantas vezes, quantas palestras assisti lá no CELD. Então, vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, por ter nos proporcionado essa noite de estudo, de enriquecimento, aí nos proporcionado pela nossa Canda. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Possamos assim, como um todo, continuarmos nessa perseverança, nessa busca, nesse empenho e nessa certeza de andarmos sob a luz dos ensinamentos doutrinários e mais ainda sob a luz do Cristo que nos trouxe a sua mensagem de paz, de amor ao próximo. Enfim, Senhor, abençoe-nos hoje e sempre. E assim, em seu nome, em nome de toda a espiritualidade que aqui nos apoiou e, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por encerrado esse estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja.